Você está vendo aí, hoje é dia de estreia aqui no Bom Dia Mirante, é o quadro Bastidores com Clóvis Cabalau. Clóvis Cabalau, bom dia, seja bem-vindo ao Bom Dia Mirante. Bom dia, Soares, é um privilégio para mim estar aqui nesse jornal tão importante, tão relevante para a sociedade, estou grato, muito feliz de estar aqui com vocês. Bom dia a todos, vamos falar de política então. A pandemia da Covid-19 afetou a vida do planeta. A rotina das pessoas foi alterada, atividades paralisadas e outras tiveram, claro, de se adaptar à vida remota. Bom, na Assembleia Legislativa não foi diferente. Desde março, quando o decreto suspendeu as sessões presenciais, os deputados passaram a se reunir em sessões por videoconferência. Foram pelo menos 10 sessões extraordinárias com aprovação de 60 projetos, sendo que cerca de 40 deles relacionados à pandemia. Bom, para conversar sobre a atuação da Casa neste período e outros assuntos, claro, está conosco o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Otelino Neto. Mas antes é importante frisarmos aqui que esta conversa nós não usamos máscara porque estamos apenas nós aqui no estúdio, uma pequena equipe técnica que está de máscara e há também o respeito ao distanciamento necessário. Bom dia, deputado, obrigado por aceitar o nosso convite. Bom dia, Cabalau, bom dia, telespectadores da TV Mirante. Inicialmente quero dizer que é uma satisfação ser entrevistado por você na volta desse programa que marca bem a história do jornalismo do Maranhão. Hoje já não mais com o saudoso Roberto Fernandes, a quem eu tive a satisfação de dar algumas entrevistas. E tenho certeza que você, com a experiência já obtida, vai conduzir o programa, este quadro, muito bem. Ao tempo em que fico feliz em ver um colega jornalista da mesma geração assumindo um quadro importante do jornalismo maranhense. É uma honra para mim. Roberto era um mestre, a quem eu chamava carinhosamente de professor. Aprendi muito com ele. Muito bem, deputado. Sem dúvida, a pandemia deu aí um novo direcionamento à pauta da Assembleia neste ano tão atípico. Os deputados perceberam a necessidade de entrar na luta contra a Covid. Pelo menos 40 projetos foram aprovados nesse sentido. Bom, quais pautas o senhor destaca aí entre as principais na luta contra a Covid? Nós estabelecemos como prioridade os projetos de lei que fossem instrumentos para facilitar a luta, que já é uma luta dura contra a pandemia da Covid-19. Então, a nossa pauta das sessões que inicialmente estavam sendo remotas, ela passou muito por exemplo, por redução de ICMS em produtos que estavam sendo utilizados frequentemente no combate à Covid, outras reduções de impostos para diminuir os efeitos da crise sobre a sociedade. Ainda alguns projetos de lei marcantes, e aí eu cito, por exemplo, o projeto que reduziu em 30%, de 10% a 30%, as mensalidades escolares no período de aulas não presenciais. Isso foi uma demanda apresentada pela sociedade, que a Assembleia aprovou e já há algum tempo é lei. Faço referência ainda à lei que determinou a suspensão da cobrança dos empréstimos consignados. Também muita gente pedindo que nós aprovássemos esse projeto. Isso não só para servidores públicos, como também da iniciativa privada, levando em consideração as dificuldades que muita gente passa nesse momento da pandemia. Enfim, projetos importantes como esse. Cito ainda o projeto que estabeleceu a possibilidade do BO online no caso de violência doméstica, porque com a dificuldade de sair de casa e as medidas de isolamento, algumas mulheres tinham dificuldade de sair para fazer a denúncia. Então já é lei também esse instrumento que permite que as mulheres, que sejam feitas denúncias em caso de violência doméstica ou violência contra a mulher, podem ser feitos os BOs de forma remota. Algumas das leis que eu acho que merecem grande destaque. Deputado, a propósito da lei da suspensão dos consignados, houve um caso atípico e outros projetos também, em que a Assembleia promulgou a lei. É um caso atípico, né? Algo diferente. O que aconteceu? Veja, eu promulguei algumas leis, porque quando nós aprovamos na Assembleia, encaminhamos ao Poder Executivo, é prerrogativa do chefe do Poder Executivo vetar, sancionar ou mesmo silenciar. Em alguns casos, o governador Flávio Dino
preferiu silenciar e devolver para que a Assembleia transformasse aquele projeto de lei em lei. O caso dos consignados foi um, e mais alguns casos nós acabamos promulgando e transformando em lei para que pudessem ter o objetivo desejado quando o autor apresentou o respectivo projeto. Muito bem, além dos projetos dos deputados, teve medidas aprovadas também, medidas provisórias do governo e também pedidos de calamidade pública, né, para o interior do estado, para algumas cidades, que também é importante o papel da Assembleia nesse processo, nesse momento, não é isso? Nós apreciamos primeiro o decreto de calamidade pública apresentado pelo governo do estado. Qual a finalidade da Assembleia aprovar? É para que o governo tivesse a possibilidade de fazer contratações com maior agilidade. Naquele momento onde chegou-se ao ápice da pandemia no Maranhão, precisava que tomasse algumas atitudes rápidas. E no que diz respeito aos municípios, grande maioria dos municípios do Maranhão também encaminhou seus decretos para a Assembleia. Nós apreciamos e aprovamos, mas é importante ressaltar, Cabalau, que quando nós aprovamos um decreto de emergência de um município, isso não quer dizer que o gestor possa aplicar aquele recurso de qualquer forma e também não o isenta de ser fiscalizado. O que dá àquele decreto é a possibilidade do gestor fazer contratações mais céleres, mas nunca sem observar aquilo que estabelece a legislação brasileira. Buscar o melhor preço, buscar situações que sejam vantajosas para o erário. Aí alguém pode perguntar, sim, mas num período do ápice da pandemia, não é normal que alguns produtos subam de preço? Sim, porque tem uma lei sobre a qual nós não temos como nos sobrepor, que é a lei de mercado. Se a demanda aumenta, é natural que os preços aumentem também, mas isso não justifica que se faça compra de qualquer jeito. O decreto ele permite celeridade nas compras, mas os órgãos de fiscalização vão exercer a fiscalização como sempre fazem. No caso de recursos estaduais, os órgãos estaduais, no caso de recursos municipais, dependendo da fonte, será controlado pelo Tribunal de Contas, Ministério Público Estadual ou pelo Tribunal de Contas da União, no caso de recursos federais. Dos 42 membros da Assembleia, presidente, mais de 10 aí deverão entrar na disputa eleitoral, pelo menos 6 podem disputar a Prefeitura de São Luís, outros no interior do estado, sem falar naqueles que entram de cabeça na campanha para apoiar os seus aliados. Enfim, haverá algum plano de haver uma redução ainda maior no número de sessões durante a campanha, por conta da atividade e de pelo menos 30% dos deputados estarem envolvidos diretamente nas eleições? Nós não pretendemos reduzir a quantidade de sessões. O nosso desejo, na realidade, é voltar a ter 4 sessões presenciais por semana, assim que for possível. Aí eu vou ouvir especialistas no assunto, infectologistas, profissionais de saúde, que nos darão opinião se nós poderemos já voltar às 4 sessões. O que historicamente acontece, ali já no mês da eleição, ou nos últimos 15, 20 dias, é nós termos as sessões normalmente, mas nós colocarmos a ordem do dia, que é o momento onde nós apreciamos projetos de lei, requerimentos, digamos assim, é o momento talvez mais importante da sessão, porque é a hora que o deputado legisla, nós concentramos a ordem do dia nas sessões de terça e quarta-feira, porque mesmo os deputados que estiverem em campanha, sendo candidatos ou apoiando outros candidatos, que nós todos vamos para fazer campanha, se programam para estar em São Luís terça e quarta-feira e assim nós apreciarmos os projetos importantes para o Estado. Não dá nem em campanha para a Assembleia parar de funcionar. A gente organiza de uma maneira que possamos fazer campanha, porque isso é legítimo e necessário, mas continuemos sempre cumprindo com o nosso dever de fiscalizar e de legislar. Muito bem, falar um pouquinho mais de eleição. A cidade aí tem pelo menos, até agora, 13 pré-candidatos à Prefeitura de São Luís. Como o senhor avalia o cenário num ano atípico e com tantos nomes na corrida eleitoral municipal? Eu acho, Cabalau, que é bom para a sociedade esta variedade de candidatos. Até porque aí o nosso conterrâneo ludovicense vai ter a oportunidade de analisar várias histórias. O currículo de cada um, a proposta de cada um na campanha. Aqui nós teremos candidatos que já têm mandato eletivo, então o eleitor vai ter a possibilidade de ver
o que o mandato ou os mandatos de cada um produziram para São Luís, o que é que o candidato está propondo para a nossa cidade. Então eu acho que essa grande quantidade enriquece a campanha e a população de São Luís, ela saberá fazer bem a sua escolha para que a cidade continue sendo bem cuidada. Deputado, candidatos opostos ao chamado grupo aliado ao Palácio dos Leões, eles falam muito de um consórcio de nomes ligados ao Palácio dos Leões para garantir um eventual segundo turno. Na sua avaliação, existe essa estratégia? Eu tenho convicção de que não existe estratégia de consórcio. Em outro momento, ali quando da eleição do atual prefeito Edivaldo, não da reeleição, à época todos éramos oposição, tinha um entendimento no sentido de tentar se construir uma candidatura única. À época tinham vários pré-candidatos, o atual prefeito Edivaldo, a senadora Lisiane, o ex-prefeito Tadeu Palácio, à época também o deputado Bira, mas o cenário hoje é outro. Nós temos diversos pré-candidatos, digamos assim, daquilo que se chama o campo político liderado pelo governador Flávio Dino, e todos eles querem ganhar a eleição. Então não tem como você fazer um combinado. Agora, é natural, por exemplo, objetivamente, digamos que apenas um candidato do campo político liderado pelo governador Flávio Dino chegue ao segundo turno. Podem chegar dois, mas digamos que chegue só um, que as pesquisas dizem hoje que o pré-candidato Eduardo Braide lidera o cenário hoje. Digamos que chegue apenas um candidato ligado ao governador Flávio Dino. É natural que, por afinidade política, outros candidatos que são deste mesmo campo político se unam em torno deste candidato. O que também não quer dizer que isso vai acontecer 100%, porque às vezes durante a pré-campanha ou durante a campanha, as coisas se acirram de um jeito que acaba não tendo como conciliar no segundo turno. Então o que vai acontecer, e é o que eu espero, é que todos os candidatos eles façam uma boa disputa. Nós teremos assim vários candidatos, vários deputados estaduais, inclusive candidatos a prefeito de São Luís, que eles façam uma bela campanha para que a população de São Luís possa fazer a sua escolha. E claro, que aqueles que conseguirem se comunicar melhor e passar melhor a sua mensagem, certamente terão um resultado mais satisfatório. Presidente, um assunto que sempre incomoda um pouquinho são as emendas impositivas. A proposta das emendas impositivas, o que podemos falar aqui em relação ao Maranhão? As emendas impositivas são um assunto recorrente há décadas. Desde que eu ainda militava como jornalista, esse assunto já existia no âmbito da Assembleia. É uma luta política. Em muitos momentos se tentou, os deputados discutiram, prepararam o projeto, coletaram assinaturas e acabou não sendo aprovado. Por quê? Porque tem que ser a vontade de pelo menos 25 deputados estaduais. Agora, neste momento, eu sinto que já há um clima para aprovar a emenda impositiva. Então, eu diria que nós aprovaremos a emenda impositiva esse ano. Nós vamos, daqui a cerca de 15 a 30 dias, já começar a debater o texto, conteúdo dessa PEC, que vai instituir a emenda impositiva. Vamos, até meados ali do mês de outubro, já ter um texto definitivo, e aí vamos definir o momento de aprovar este ano para que valha a partir de 2021. Presidente, para finalizar, com um ano tão atípico, já é possível falar de passos para a próxima gestão na Assembleia, considerando que o senhor já está reeleito para seguir na presidência da Casa até 2022. Já podemos falar de planos para o futuro na Assembleia, apesar de todo esse ano aí que os pensamentos e as ideias foram concentradas numa pandemia inesperada? Está um pouco longe, né? Nós estamos agora começando a olhar para as eleições de 2020. Esse processo era para ter começado já antes, mas a pandemia acabou nos tirando a atenção. Mas claro que quando político, ele olha para uma eleição, mas ele olha para outra também. Hoje nós temos um grupo político muito amplo. Como o governador não é candidato à reeleição, é natural que surjam alternativas e que políticos queiram suceder o governador, outros pleiteiem o Senado.
Eu diria o seguinte, a grande mensagem que eu passo quando nós estamos tratando, por exemplo, especulando sobre 2022, é de que nós devemos tentar encontrar uma solução de consenso no nosso campo político. E de minha parte, que muitos perguntam aqui, eu serei candidato, eu estou à disposição do meu grupo para ser candidato não só a deputado estadual, como a qualquer outro cargo dos que estarão em disputa em 2022. Mas, mais do que agora falar de pré-candidatura majoritária, eu desejo ser um instrumento para fazer com que este grupo permaneça unido, porque ele unido é estrategicamente importante para ganhar a eleição e, claro, para governar bem o Maranhão. Presidente, muito obrigado pela sua gentileza de estar conosco, obrigado por essa conversa, um bom dia para o senhor. Muito obrigado também, Cabalau. De volta ao estúdio, Célia. Obrigada, Cabalau, seja bem-vindo.